Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue a nos fortalecer, a nos iluminar. E a nossa conversa de hoje é sobre um tema que acho que aqui no salão ninguém está em curso, ninguém enfrenta: conflitos familiares. Acho que nós já superamos essa fase, né? Nós encontramos na doutrina dos Espíritos a explicação lógica, racional, para todas as dificuldades que nós vivenciamos, em especial esta dos conflitos familiares. O que significa a nossa vinda à Terra junto com um grupo de espíritos, com um grupo de pessoas. Os materialistas afirmam que por obra do acaso, algumas pessoas se reúnem e aquele que tem sorte, ele convive bem, e aquele que não tem, ele tem tormentos e aflições. Mas para nós que somos espíritas, ou aqueles que são espiritualistas, a visão é um pouco diferente. Por quê? Porque para nós não existe o acaso. Nada na lei de Deus, nada na criação de Deus é acaso, é casual. Tudo o que nós vencemos, superamos, enfrentamos, aprendemos, está previamente determinado pelas leis divinas, que são as leis que nos regem. Se criados fomos simples e ignorantes pelo nosso Pai Maior, destinados a alcançar a sabedoria sem perder a pureza, é evidente que as ferramentas com que Deus, nosso Pai, nos oferece para que ao longo das encarnações nós possamos crescer, evoluir, essas ferramentas são os encontros que aqui na Terra consistem para nós naquela escada que nos levará a um plano espiritual superior. Mas por que os conflitos familiares? Mas por que a aversão entre aquelas pessoas que dizem que são sangue do meu sangue? Alguns são extremistas, conseguindo amar apenas aqueles que são sangue do seu sangue. Outros já conseguem estender esse laço de amor para outras pessoas. Porém, o objetivo de Jesus, ao nos falar naquela passagem do Evangelho, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele já demonstra ali que nós deveríamos amar a todas as pessoas incondicionalmente. Quando ele se refere a toda a humanidade, em momento algum ele faz alusão àquele que é da nossa família. E se nós não conseguirmos nos relacionar com paz e entendimento, nem com aqueles que estão agregados ao nosso grupo familiar, como é que vamos pretender amar aquele que está além das nossas quatro paredes? Sem dúvida nenhuma, o maior contingente de pessoas que buscam as terapias espirituais, que buscam os consultórios psiquiátricos, as análises, as terapias psicológicas, o motivo maior que impele essas situações é o conflito familiar. Algumas pessoas trazem a dificuldade profissional, a dificuldade intelectual, a doença, mas o grande contingente adoece porque está vivendo um conflito familiar. Entra numa depressão, desenvolve o pânico, entra em melancolia, em amargura. Quando você vai buscar a fundo a raiz daquela questão, há ali embutido um conflito familiar. E quem são as pessoas que se encontram para formar as famílias? No Livro dos Espíritos, nós encontramos algumas explicações. Primeiro, um grupo que caminha junto há várias e várias encarnações, há muitos séculos ou milênios. Nós podemos variar o tipo de parentesco,
Mas aquele grupo deve caminhar junto por muito tempo, até que o amor incondicional seja o laço que une o grupo inteiro. Vamos imaginar o tempo que isso vai demandar. E como está no Livro dos Espíritos, nós também, eventualmente, podemos conviver com espíritos que não são afinados a nós, que pertencem a outros grupos espirituais e que acabaram se agregando àquele grupo, ou numa missão, ou para fazer com que aquele grupo desenvolva uma prova. E se nós nos perguntarmos, deixa eu olhar na minha família, eu me afino com todos aqueles que compõem a minha família e a minha parentela? A família, aqueles mais próximos, e a parentela, os agregados, aqueles que vão chegando. Evidentemente, poucos de nós dirão sim, eu me afino com todos. Poucos e muito poucos. Porque, na verdade, nós nos preparamos no mundo espiritual por muito tempo. Nós frequentamos as escolas, nós relembramos as encarnações anteriores, nós nos preparamos, nós tomamos conhecimento das dificuldades vividas no passado. E aí nós vamos desenvolvendo uma capacidade para podermos nos tolerar, nos compreender, nos perdoar, nos amar. Muitos de nós passam dezenas de anos nessa preparação, nos expondo a reencontrar aqui, em outras roupagens, aqueles espíritos que num passado remoto ou recente, nós tenhamos nos degladiado. Aí nós chegamos aqui com a bênção do esquecimento, mais uma bondade do nosso Pai Maior, e chegamos aqui conservando o nosso arquivo espiritual. Porém, a bênção do esquecimento nos impede de reconhecer de imediato aquele que no passado foi o nosso inimigo, aquela criatura que tivemos problemas homéricos no passado. Se nós nos lembrássemos, não haveria nenhuma família. Se nós nos lembrássemos do nosso passado, se ao olhar uma pessoa tudo aquilo viesse à tona, o ódio que despertaria de imediato seria ainda maior do que o ódio que impera hoje entre as criaturas. Se nós, não nos lembrando do passado, já antipatizamos com pessoas, já somos antagônicos a outras, já temos uma dificuldade enorme de relacionamento, imaginemos se o passado fosse presente na nossa lembrança. Nós não teríamos como conviver com as pessoas. Entretanto, os laços espirituais, que são indeléveis, que são o patrimônio de cada um, eles dão o tom do nosso primeiro encontro. Eles alertam a nós se aquela pessoa tem afinidade conosco ou não. E quando nós nos deparamos na família, todos crianças, todos brincam, todos se entendem, apesar das divergências infantis. Aí vem a adolescência. Começamos já a ter desperto em nossa alma lembranças mais contundentes do passado. Começamos a sentir de uma maneira mais intensa as atribuições e atribulações que são parte do nosso espírito. Na adolescência nós começamos a ter os pés mais no chão, nesta encarnação, nos relembrando, mesmo que inconscientemente, de fatos vivenciados outrora. Aí fica mais evidente as diferenciações. Aí nós somos convidados a lidar com as diferenças que existem dentro da nossa casa, entre pai, mãe, filhos. Já na adolescência é difícil o lar em que as pessoas já não se colocam numa postura de que o pai e a mãe privilegiam ou preferem esse ou aquele filho, de que o pai ou a mãe tenham amor por este e por aquele. Isso na adolescência começa a surgir nas pessoas. Aí vem a idade adulta. Essa diferença, ela se acentua, porque espiritualmente nós vamos ficando mais conscientes daquelas propostas de vida que nós trouxemos. E não resta a menor dúvida que a maior proposta que a reencarnação nos oferece é a afinidade.